tudo bem, pessoal? Eu sou a doutora Clécia Damara, sou médica neurologista da Santa Casa de Misericórdia de Maceió e hoje vim falar de um assunto muito importante. Todos conhecem, todos já ouviram falar. É possível que muitos já tiveram membros da família, amigos ou a si próprio acometidos por esse mal, que se chama acidente vascular cerebral, conhecido popularmente como AVC ou derrame cerebral. Vocês sabem, né, que o acidente vascular cerebral é a segunda causa de morte mais comum do mundo. Só perde realmente para o infarto cerebral. Então, é uma doença extremamente relevante, né, e tem uma prevalência muito comum na população. O que é isso, né? O nome já está dizendo. É um evento vascular que ocorre no cérebro, né? O que acontece durante esse evento? Ocorre um déficit neurológico repentino, né? Que pode ser caracterizado por duas formas. Um AVC hemorrágico, quando ocorre um rompimento de um vaso sanguíneo, que promove um sangramento cerebral, e o mais comum, que é cerca de 85% dos casos, que é o AVC isquêmico, que é exatamente a obstrução ou entupimento de um vaso sanguíneo, artéria, né? Um vaso sanguíneo arterial, que acomete o cérebro, levando ao comprometimento neurológico, que vai ser o sintoma, ou a fraqueza, ou a dificuldade na fala, entre outros que nós vamos citar daqui a pouco, tá? É uma doença que leva a cerca de 6,5 milhões de mortes no mundo, né? Então isso é um dado alarmante, nós precisamos tomar muito cuidado com essa doença, tá? É possível se prevenir do AVC? Né? Existem vários fatores de risco, eu vou falar mais detalhadamente no final, mas os mais comuns são esses aqui que eu estou descrevendo para vocês. É o tabagismo, é o diabetes, são as doenças cardíacas, obesidade, o sedentarismo, que é não praticar atividade física, a hipertensão arterial ou a pressão alta, conhecida por todos, o colesterol elevado e o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, tá? Mas no final da aula nós vamos detalhar melhor, né, essa questão. Então, é preciso reconhecer os sintomas, seja para que você reconheça naquela pessoa que está próxima a você. Por quê? Porque existem tratamentos que necessitam ser feitos de imediato, tão logo se reconheça os sintomas de AVC. Então, existe uma sigla chamada SAMU, que lembra até, né, o SAMU da emergência, né, que é muito importante que a gente tenha em mente. Então, vamos lá. O que é SAMU? Então, como é que você vai reconhecer o AVC? Primeiro, peça para a pessoa sorrir, diga sorria, né? E você vai verificar que existe uma assimetria na face. O que é isso? A boca vai estar desviada para um lado. O S, então, é de sorria. O A é de abrace, né? Então, o que é? Você pede para a pessoa elevar os membros para abraçar e você percebe que há uma fraqueza de um determinado membro, de um braço. Então, esse braço vai cair. O M de SAMU é de música. Cante e observe a dificuldade, peça para a pessoa cantar e observe se ela apresenta alguma dificuldade para falar. E você vai ver se ela tem dificuldade na fala, né, na expressão das palavras. O U é de urgência. Então, identificou algum sinal desse, acione imediatamente a urgência, quer dizer, ligue para o SAMU, ligue para 192. É muito importante que se tome essa medida imediatamente. Por que eu posso levar por carro próprio, né? Porque às vezes o SAMU demora. É muito importante que vocês saibam que existe o chamado protocolo de AVC. E o SAMU, ele é ciente disso. Então, você ligou para a emergência, falou que é AVC, esse paciente, essa pessoa, ela vai receber prioridade máxima. Então, ela vai dar entrada no hospital também com prioridade, né? E o SAMU de antemão já vai avisar o hospital que está levando um paciente
de AVC. Então, esse paciente vai receber prioridade. Então, é importante, tem que ligar para o SAMU realmente. Por que tem que ligar para o SAMU? Porque existe uma janela de tratamento, tá certo? Existe uma medicação que é infundida no sangue até 4 horas e meia da identificação do início dos sintomas, que nós chamamos de ictus. Então, 4 horas e meia é o tempo que tem para infundir esse remédio. Então, quanto antes ele chegar no hospital, receber o atendimento, receber o diagnóstico de AVC isquêmico e receber essa medicação, milhares, milhões de neurônios estarão sendo salvos, né? Os neurônios são as células do cérebro. E se os neurônios estão sendo salvos, quer dizer que essa pessoa vai ter menos possibilidade de ter déficit neurológico, de ter sequelas neurológicas. E quais são, além daquelas que eu citei, né, que são a dificuldade, assimetria facial, dificuldade de movimentação, fraqueza, dificuldade na fala, existem outros, é preciso prestar atenção. Problemas visuais súbitos também podem ser decorrentes de um AVC, tá? Alterações de comportamento, alteração de memória súbita também. Então, diante dessa situação que ocorre subitamente, é importante ter em mente isso, subitamente, não é dias, não é horas, de um momento para outro. Ele estava bem, de um momento para o outro apresentou sintomas. Há grande possibilidade de ser um AVC. Então, atentar para esses sintomas, tá? Então, saibamos identificar os sintomas do AVC, pois existem anualmente 6,5 milhões de mortes no mundo e no Brasil mais de 100 mil mortes por AVC. Então, é uma doença muito grave que pode matar. É isso? Então, lembrando, o AVC pode ser isquêmico e o AVC hemorrágico. Um entope o vaso sanguíneo isquêmico, que é o mais comum, né? E o outro rompe o vaso sanguíneo, sangra, que é o AVC hemorrágico. Aí, eu já falei mais ou menos para vocês, mas é bom reforçar a questão dos sintomas. Boca torta, dormência ou fraqueza de um lado do corpo, alteração do equilíbrio, tá? Tontura, às vezes acha que é só um labirintite lá no idoso, né? Ah, mas idoso sofre de labirintite. Não, tontura pode ser AVC, gente, isso é muito importante. Uma confusão mental, não sabe o que está falando, não sabe o que está dizendo, uma dor de cabeça insuportável, principalmente nos casos de AVC hemorrágico, tá? Dificuldade para falar ou para entender o que estão falando, né? Que a gente chama de disartria, afasia ou disfasia, que são alterações exatamente na linguagem, na fala. Ele, às vezes, a pessoa está falando alguma coisa, ele acha que está falando normal, mas é simplesmente incompreensível para quem está ao redor. Tá? Dificuldade para enxergar com um ou com os dois olhos. Tá? Então, esses são os sintomas principais, né? Os sinais e sintomas principais de AVC. Ligar para o SAMU, que eu já citei. E aí vamos agora falar um pouquinho mais, detalhar, que são os fatores de risco, né? que são exatamente as doenças, as situações, os hábitos de vida que podem levar a pessoa a ter um AVC. Então, o AVC é considerado uma doença prevenível, né? Então, é possível prevenir o AVC desde que controlado os fatores de risco. Algumas vezes não é, mas a maioria das vezes é uma doença prevenível. Então, vamos lá. Vamos começar pelo diabetes. Diabetes é uma doença muito comum na população, né? Mais de 7% da população tem diabetes e a gente sabe que há um risco muito aumentado de AVC nessa população, principalmente naqueles que não estão controlados. Então, é muito importante pessoas diabéticas procurarem um médico. Primeiro, receber o diagnóstico, muitas nem sequer são diagnosticadas, né? E tá fazendo o controle adequado das suas medicações, tomando regularmente, fazendo o controle da glicemia, né, medindo aqui na pontinha do dedo a taxa de açúcar no sangue. E também é importante estar com controle alimentar adequado, né, um regime alimentar adequado, comendo, ingerindo somente os alimentos adequados para quem tem diabetes, né, que é orientado pela nutricionista e pelo médico do paciente. Estresse, depressão, né? Quantas vezes nós vemos pessoas que, apesar dos fatores de risco,
quando abrem um quadro depressivo ou vivem uma vida muito estressada, podem ter um AVC. Isso aqui, a gente, como neurologista que atende emergência, nós presenciamos, nós vemos isso no dia a dia, né? Situações de estresse, depressão, levam a AVC. Então, procurem ter uma vida mais calma, melhorar a qualidade de vida, realizar atividade física, comer melhor, se divertir, ter momentos de lazer e controlar. Se sintomas depressivos estiverem presentes, procurar um médico para fazer o diagnóstico, o tratamento e receber o acompanhamento psicoterápico adequado. Pressão alta, né, a doença mais comum que existe, né, a população, principalmente à medida que vai envelhecendo, né, a tendência é ter pressão alta, que é chamada hipertensão, então, e muitas vezes isso não é diagnosticado. Lembrando que hipertensão tem jovem também, né? Então, e jovem também tem AVC, tá? Então, lembrar de controlar adequadamente a pressão arterial. Você que não é hipertenso, faça a medida pelo menos 2 vezes no ano ou mais vezes da sua pressão arterial. Quem é hipertenso, obviamente, tem que medir com bastante frequência, mais frequência, para ver se as medicações estão controlando e fazer o acompanhamento médico, tá certo? A atividade física é essencial para controlar a pressão, melhorar o condicionamento físico, né? O condicionamento cardiovascular e prevenir o AVC, porque uma melhora do fluxo sanguíneo, a criação de uma rede de colaterais de vasos sanguíneos, quer dizer, surgimento de novas artérias no cérebro, e isso por si só acontece quando você tiver um AVC. Se isso acontecer, nós esperamos que não, acontecer de melhorar os resultados do tratamento e diminuir, inclusive, sequelas. Então, a atividade física é essencial, tá? Idade e sexo, quer dizer, normalmente, homens mais velhos, né, e negros têm um risco aumentado de ter AVC. Tabagismo, esse é um fator de risco evitável, né, e que além do, não é só o AVC, que pode ser provocado pelo o ato nocivo de fumar, mas todas as doenças cardiovasculares, né, como o infarto, aterosclerose nos membros, também nas pernas, tá? Então, assim, o hábito de fumar vai levar a inúmeras complicações no sistema circulatório deletérias, né? Além de pulmão, risco aumentado de câncer. Então, como todos já sabemos, né, é importante abandonar esse hábito. Se esse vício já lhe acompanha há muito tempo, né, procure a ajuda de um profissional para largar. Colesterol alto, tá? Então, o colesterol alto, às vezes, não é só pela alimentação, tá, gente? A maioria das vezes é pela alimentação ruim, né? Uma alimentação gordurosa, a pessoa ingere muita gordura, muita bebida alcoólica, isso aumenta o colesterol, mas também tem fator de risco familiar, às vezes é uma doença genética, né? Pessoas magras podem ter colesterol alto. Então, essa é uma taxa que deve ser medida no sangue anualmente, por todos, a partir dos 18 anos, tá certo? Então, é muito importante cuidar do colesterol, porque ele é um fator de risco para AVC. Obesidade, né? Todos nós já sabemos que a obesidade é fator de risco não só para o AVC, mas também para a pressão alta, para o diabetes, né? E para várias doenças cardiovasculares. E álcool e drogas, né? Álcool e drogas, por aumentarem também a pressão arterial e favorecer a liberação de substâncias químicas no sangue que podem precipitar, podem levar a um incidente. Então, muito importante, né? Controlar a pressão sanguínea é essencial, tá certo? Principalmente o AVC hemorrágico, ele vai ser causado por uma pressão alta não controlada. Isso aí, então, controlou a pressão, o AVC hemorrágico, possivelmente ninguém sofrerá desse mal com a pressão controlada. Às vezes, mesmo controlando a pressão, o AVC isquêmico também pode ter, porque tem os outros fatores de risco, né? Mas é muito importante que seja controlado.
Exercícios, eu já citei, mas assim, só para resumir bem, pelo menos 5 vezes por semana, uma caminhada de 20 a 30 minutos já serve, tá? Mas ser feito de forma regular, não adianta fazer uma vez no mês, uma vez por semana, uma vez a cada 5 dias, né? É importante que tenha regularidade. Uma dieta balanceada, né? Frutas frescas, vegetais, reduzir o consumo de comidas processadas, né? Linguiças, calabresas, queijos processados, embutidos, tá? Alimentação equilibrada e saudável. Reduzir seu colesterol, principalmente o LDL, que eu já citei, tá? Manter um peso saudável, né? O índice de massa corporal, que é a relação entre seu peso e sua altura, né? Quanto maior o risco de AVC, e a relação cintura-quadril, quer dizer, as pessoas que têm aquela obesidade, aquele abdômen mais volumoso, né? Tem um risco aumentado de AVC. Parar de fumar, e mesmo você que não fuma, mas frequenta ambientes onde as pessoas fumam, ou na sua residência tem uma pessoa que é fumante, você também tem risco, porque você é um fumante passivo, tá certo? Outro fator de risco importante é a bebida alcoólica. É muito importante que haja uma redução da ingesta dessa bebida alcoólica, né? A recomendação é um limite máximo de 1 a 2 unidades por dia, e isso aí não estou falando de garrafa, né? Estou falando de um copo de vinho, por exemplo, tá? O vinho, a gente sabe que tem um fator protetor cardiovascular. É muito importante identificar e tratar a fibrilação atrial. O que é fibrilação atrial? É uma arritmia, é uma cardiopatia, uma doença cardíaca, né? E ela é 25% responsável pelos acidentes vasculares cerebrais. Então, às vezes é uma sensação de taquicardia, tá? Ou uma palpitação, né? Que você acha que não é nada, que foi só um susto, tá? Que é só uma ansiedade, mas não é. Procure o médico para fazer o tratamento adequado, porque isso pode prevenir AVC. Administre bem seu diabetes, já falamos, né? Faça o acompanhamento com o clínico, com o endocrinologista, tá? Controlar bem, tomar as medicações, controlar a glicemia capilar e fazer uma dieta saudável. Administrar estresse e depressão, já falei antes. E por hoje nós encerramos, né, essa aula. Eu espero que tenham gostado e esperamos vocês na próxima aula.